Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas, meu amado. Os programas anteriores nós falamos sobre a primeira semente, a segunda, a terceira e a quarta semente dentro da parábola do semeador. E ali Jesus ele mostra, por exemplo, como que nós podemos estar eliminando aqueles defeitos, por exemplo, de pregar a palavra de Deus de qualquer maneira, de não ter aí, por exemplo, compromisso verdadeiro, por exemplo, jogar a semente à beira do caminho, jogar a semente no meio de pedra, jogar a semente no meio de espinhos. Então, a culpa ali, nós focamos ali no capítulo 13 de Mateus, onde ele detalha um pouquinho mais, tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles escreveram falaram sobre a parábola do semeador. Nós falamos, das sementes e a importância de nós como igreja, não simplesmente pregar a palavra de Deus, ou seja, eu estou cumprindo um dever religioso, e isso acontece muitas vezes, a pessoa que vai estar ali, por exemplo, ganhando a sua família para Jesus, seus amigos, colegas, e olha, eu já falei de Jesus. Então, quando nós preparamos a terra, aí você pergunta, apóstolo, como que nós podemos preparar a terra? Então, por exemplo, o problema é da semente. Será que a semente quer dizer, a gente não vê ali o problema da semente, que é a palavra de Deus. O problema ali é do semeador. E quanto mais nós preparamos a terra, claro que melhor será a colheita daquilo ali. Quando nós lemos, por exemplo, ali no Salmo 126, vamos ver alguma coisa também sobre isso. Salmo 126. Você que tem a sua palavra, pode conferir conosco aí. Salmo de número 126. Então, vamos ver aqui o versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que está chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então você vê, claro que nós fazemos aqui uma comparação com a parábola do semeador, falando aqui também da semente. Então veja bem, aqui diz que ele sai, quer dizer, chorando, preocupado, sabendo que vai fazer, ou está fazendo, ou está realizando a maior missão de um ser humano aqui na terra, que é levar as pessoas, por exemplo, para a eternidade. Os únicos que podem fazer com que a pessoa caia no pior presídio, na pior situação que um ser humano pode enfrentar na eternidade, que é o abismo eterno. Os únicos somos nós que levamos a palavra de Deus. Aí você pergunta, nós que levamos, todos nós que verdadeiramente temos Jesus, que um dia declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós temos essa missão, todos nós. Porque aqui na terra, nós vemos as pessoas imbuídas com missões. Até os filhos das trevas, eles têm uma missão. E a missão deles é levar as pessoas à destruição. Então, por exemplo, levar a pessoa num caminho errado. Muitas vezes aquela pessoa que leva o outro no caminho errado, eu vejo muitos adolescentes dentro da igreja, naquela fase da vida que ainda não tem maturidade, não tem ali uma estrutura emocional para que possa, por exemplo, enfrentar as diversidades da vida. A gente vê, por exemplo, os amiguinhos deles, colegas deles, até a família, eles são perseverantes naquilo que eles fazem. Eles induzem mesmo, ele leva tudo, levando uma pessoa, por exemplo, a usar uma droga. Então aquela pessoa,
aquele missionário de Satanás, né, que estaria imbuído de uma missão para levar o outro à destruição, eles são perseverantes naquilo, eles são dedicados àquilo, eles fazem isso. Por exemplo, eu costumo dizer aqui na igreja, que nós reclamamos, né? Puxa vida, o culto está terminando tarde, é isso, aquilo. Agora, os filhos das trevas, quando nós estamos terminando o culto, eles estão começando a missão deles, de levar as pessoas à destruição, levar as pessoas à vida errada, ali, claro que imbuído, né? De uma tarefa de Satanás. Então, irmãos, aqueles que são realmente missionários, né? Do reino das trevas, porque nós estamos aqui na terra, e muitas pessoas dizem, eu não estou nem desse lado e nem do outro. Não existe, a palavra de Deus não trabalha com essa possibilidade. Se nós não estamos envolvidos na obra de Deus, automaticamente nós estamos envolvidos em outra obra. Muitas vezes, claro, né, não é de uma forma assim, que as pessoas que não têm entendimento, elas não vão compreender isso, mas de uma forma sutil. Quando Paulo, por exemplo, ele escreve ali em 2 Coríntios, no capítulo 10, que ele fala sobre o sofisma. O que é o sofisma ali? A pessoa que não entende isso, porque parece que aqueles que estão sendo induzidos, né, por obras das trevas, são só aqueles que estão ali, por exemplo, nas drogas, são só aqueles que matam, que roubam. Não, nós vemos de uma forma sutil, de uma forma assim, pior ainda, aqueles que se envolvem, meu amado irmão, no sofisma da vida, levando outras pessoas à destruição, tá? E no nome da alegria, no nome do prazer, quer dizer, pessoas destruindo vidas, pessoas sendo ali totalmente destruindo as suas famílias, destruindo os seus, tudo, né? E no nome de um prazer, no nome de alegria. Então nós vemos, por um lado, aqueles que servem às trevas, eles são bem ali envolvidos naquilo, eles têm ali um poder de persuasão muito grande, nós vemos, né, tudo isso. E muitas vezes aqueles que estão na igreja, né, que se dizem ali missionário, eles não têm essa eficácia. E aqui, por exemplo, a parábola do semeador, nós vemos, né, eu fiz aquela parte, eu joguei à beira do caminho, eu joguei ali no meio de pedra, eu joguei no meio de espinhos, eu fiz a minha parte. Então, fazendo assim uma analogia entre aqueles que têm uma persuasão de induzir as pessoas no caminho errado, na vida totalmente destrutiva, eles têm assim uma fidelidade muito grande naquilo. E nós, por outro lado, a gente não eu não preciso fazer isso, e hoje nós queremos um Jesus só para resolver os nossos probleminhas, e nós podemos, né, evitar muitas tragédia social, tragédia, por exemplo, física. Você sabe, quando uma pessoa vem para Jesus, o bem que está realizando, por exemplo, na sociedade, o bem que ele está realizando na sua casa, o bem que ele está realizando para si mesmo, aqui diz que ele vai chorando, sabendo o compromisso que tem, sabendo a responsabilidade que tem, de evitar a pior tragédia na vida do ser humano. Você vê um empenho muito grande, né, daquela pessoa que leva, por exemplo, o teu filho, que leva, por exemplo, aquela criança, aquele adolescente, ao caminho das trevas. Eles são assim, eles têm uma capacidade de persuasão muito grande. E muitas vezes nós que lutamos pelo reino de Deus, que nós devemos lutar, eu não estou lutando para simplesmente encher uma igreja, mas lutando pelo reino de Deus, onde nós estamos falando tanta coisa, né? Hoje, por exemplo, nós queremos combater violência com violência, nós queremos combater, né, uma série de situações que nós vemos dentro da sociedade, sendo que a palavra de Deus já mostra como que nós podemos, né, transformar tudo isso. Como? Então, aqui a gente vê, por exemplo, aquele que leva a palavra, diz que ele vai chorando, sabendo o compromisso, a responsabilidade que ele tem de fazer isso.
E hoje nós queremos pegar a semente e ficar jogando de qualquer jeito. Eu fiz a minha parte, olha, puxa vida, eu já fiz. E isso, meu amado, não leva a nada, né? A não ser preparando ali aquele terreno para o inimigo vir e levar novamente. Quando a gente vê, por exemplo, a quarta semente, onde se cai em terra boa, quem prepara a terra não é a semente, somos nós que preparamos a terra. E espiritualmente falando, como que nós preparamos a terra? Você vê, por exemplo, Paulo, a preocupação que ele tinha. Você vê, por exemplo, o investimento que Jesus fez nos seus discípulos. E ali, você vê um investimento não somente espiritual, né, mas um investimento emocional. Trabalhando o caráter daqueles homens, trabalhando, por exemplo, porque para você renunciar e você ser dedicado à obra de Deus, meu amado, você precisa ter uma vida de renúncia. E não somente um dia, mas todos os dias. E o próprio Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Não fazer mais aquilo que você, por exemplo, quer fazer, mas aquilo que o Senhor nos leva a fazer. Imagina se toda a igreja verdadeiramente cumprisse a tarefa, nós poderíamos estar vivendo um mundo totalmente diferente. Aí você pode me dizer, isso aí é uma utopia. Não é uma utopia. Isso daí, meu amado, se o Senhor deixou, e nós vemos, né? Eu já fiz a minha parte, o que Jesus tem para me oferecer? Jesus tem um emprego melhor para mim, Jesus tem uma casa melhor para mim. Então nós vemos tudo isso, meu amado irmão, e estamos esquecendo da nossa morada eterna, sabendo que em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você pergunta, não, mas eu estou indo à igreja, eu estou buscando o reino de Deus. Não, ir à igreja, meu amado irmão, não é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é dentro daquilo que nós estamos. Por exemplo, aonde nós estamos. Você busca o reino de Deus para a tua casa? O que é buscar o reino de Deus? Você busca o reino de Deus para aonde você trabalha? Você busca o reino de Deus aonde você, por exemplo, estuda? Então, pensemos nisso, meu amado. Tá bom? Você vai acompanhar algumas entrevistas no encontrão que nós tivemos aqui na nossa igreja sede, aqui em São Paulo, capital. Vem pessoas aí de Minas, vem pessoas aqui da grande São Paulo, das cidades, né? Vem pessoas aí de Cotia, vem pessoas de Itapevi, vem pessoas de Jandira, de Juquitiba, Taboão da Serra, Embu das Artes, vem pessoas de Carapicuíba, Osasco, Cajamar, e também nos bairros onde nós temos igreja aqui na cidade de São Paulo, na capital. Você vai acompanhar, um pedaço aí do trabalho que nós fazemos, e logo em seguida nós retornaremos, e eu gostaria de orar por você, meu amado, para que o Senhor estivesse abrindo o entendimento, que o Senhor estivesse abrindo o nosso entendimento. Paz seja convosco. Nós estamos aqui diretamente da igreja sede, neste encontrão de núcleos, um evento que reúne todas as nossas igrejas, todos os núcleos espalhados, e neste evento maravilhoso na qual nós somos motivados. E eu tenho aqui ao meu lado o evangelista Renan, e eu gostaria de saber, evangelista Renan, neste evento, qual é a preocupação de você, que é um dirigente de um núcleo, de trazer as vidas, de trazer cada alma que vocês passam lutando ali durante o ano? Amém. Paulo, em primeiro lugar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe vocês que estão aí nos ouvindo. Aqui, na verdade, foi o evento, foi o clímax de tudo que a gente ia fazer, mas há meses nós já estávamos trabalhando para que isso viesse a acontecer. Nós vimos o Senhor liberar as vidas, conseguimos alugar uma caravana, uma van no caso, veio a caravana de lá, e assim, o melhor que nós vemos, pessoas envolvidas para realmente trabalhar nesse projeto. Então, por exemplo, é uma satisfação muito grande ver tudo sendo realizado,
eles aqui com as suas famílias, sendo trabalhados por Deus. Então, assim, tem sido algo gratificante, tem sido algo maravilhoso. E, assim, temos visto o crescimento, né, no núcleo através da nossa vida. Tem uma equipe, ninguém faz nada sozinho, como você comentou. Eu sou um dirigente do núcleo, mas tem toda uma equipe de pessoas trabalhando, correndo atrás. Então, assim, nós vemos não só o Senhor agir na nossa vida, mas através da nossa vida, né, tiveram muitas pessoas, estão sendo impactados. Eu já conversei com alguns ali, eles estão realmente renovados, estão voltando àquela motivação de realmente fazer o propósito de Deus e cumprir o chamado de Deus em nome de Jesus. Glórias a Deus. Essas foram as palavras do evangelista Renan, aqui diretamente do nosso Encontrão de Núcleos. Glórias a Deus. Continuando aqui nas nossas entrevistas, diretamente do Encontrão de Núcleos aqui na Igreja Sede, eu tenho ao meu lado a evangelista Letícia. E a evangelista Letícia, ela faz um trabalho, ela dirige o núcleo de Parelheiros juntamente com uma equipe aqui do nosso ministério e também tem um avivalar bem estruturado ali no Jardim Varginha. E eu gostaria de saber, evangelista Letícia, qual é a sua preocupação como líder, como dirigente daquele núcleo, desse avivalar no Jardim de Varginha, de trazer essas pessoas para estarem presentes aqui no Encontrão dos Núcleos. Glórias a Deus, paz a todos. Irmãos, a nossa maior preocupação como dirigente de núcleo é levar a todos a entender a visão. Porque como são bairros um pouco distantes da igreja sede, eles não recebem o mesmo conteúdo igual nós aqui. Então nós somos treinados aqui para levarmos para eles e envolver, para que eles venham ter a visão de que é para eles levar esse avivamento, o evangelho, para todo aquele bairro, toda aquela região, na região de Parelheiros, Jardim Varginha e Grajaú. E nós temos feito ali um trabalho, motivação, testemunho, por foto, por vídeo, porque nós temos essa preocupação de querer vê-los assim, com a mesma visão que nós, são envolvidos, receber oração, contar testemunho, vemos assim verdadeiros milagres. Amém? Amém, glórias a Deus. E é tanto que nós estamos vendo muitas almas aqui neste evento, resultado do trabalho de todos os núcleos ao longo do ano. Glórias a Deus. Essas foram as palavras da evangelista Letícia aqui no nosso Encontrão de Núcleos. Aleluias! Nós estamos aqui continuando com as nossas entrevistas com os evangelistas aqui no Encontrão de Núcleos. E eu tenho aqui ao meu lado a evangelista Nísia, dirigente também do Núcleo de Osasco. E eu gostaria de saber, evangelista Nísia, qual foi o trabalho que vocês fizeram de motivação ali no Núcleo de Osasco para ver as pessoas aqui presentes, interagindo, sendo motivadas nesse culto maravilhoso? Boa tarde, irmãos, paz seja convosco. Nossa motivação foi assim, falando em todos os cultos, mostrando também como que é participar dos eventos que ocorrem na nossa igreja. E também o Encontro dos Núcleos não é o primeiro que eles vêm, mas cada discípulo que participa, nós sabemos que há diferença, que tem mudança. Então tudo que nós pudéssemos fazer ali, eu e o Bruno, nós fizemos. Vieram gente a pé, amém? Porque muitos não tinham nem dinheiro da condição, mas vieram a pé e nós trouxemos de lá 17 pessoas. E foi maravilhoso, irmãos. Eu creio que eles vão sair daqui novas criaturas. Amém, glórias a Deus. Essas foram as palavras da evangelista Nísia, aqui diretamente do nosso Encontrão de Núcleos. Glórias a Deus, continuando aqui nesse evento maravilhoso, o Encontrão de Núcleos, reunindo todas as igrejas, todos os núcleos que nós temos levado a palavra de Deus. Eu tenho aqui ao meu lado o evangelista André, que também vai estar falando um pouquinho conosco a respeito do Encontrão de Núcleos. E eu gostaria de saber, evangelista, como que você vê o reflexo, como que reflete o Encontrão de Núcleos na vida de cada discípulo que está sendo motivado aqui, quando eles voltam para as suas cidades, quando eles voltam lá para os cultos nos núcleos? Glória a Deus, quero saudar, que a paz seja convosco, quem estiver ouvindo aí. Então, em primeiro lugar, o primeiro reflexo nas vidas das pessoas é quando elas começam a sentir o corpo de Cristo, né? Porque, na realidade, a igreja em si, que leva, um ou outro leva o crescimento, entendeu? Ali você vê a motivação, né? A pessoa vê ali pessoas que recebeu milagres, pessoas que teve ali a transformação, simplesmente pessoas ex-usuários, pessoas que teve com grandes enfermos ali, mas elas acabam vendo, né? E recebendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo operou, entendeu? E para mim é muito importante o Encontrão dos Núcleos, que é como se fosse um batismo do corpo, que a pessoa
quando está na igreja, ela faz parte de algum membro do corpo. Ela é o dedo, o olho, mas ela está ali. E ela vai se sentir muito motivada e útil, né? Amém, glórias a Deus. Essas foram as palavras do evangelista André, aqui diretamente do nosso Encontrão de Núcleos. Glórias a Deus. Tenho o prazer de ter aqui ao meu lado o líder estratégico Renilton, que vai estar falando conosco a respeito do Encontrão de Núcleos. Eu gostaria de saber, Renilton, você que tem a sua família na casa de Deus, você que lidera juntamente com a sua esposa, qual foi o trabalho de vocês como casal, como líderes, para que seus discípulos estivessem presentes aqui no culto de hoje? Em primeiro lugar, uma boa tarde, que Jesus abençoe a todos em nome de Jesus. Paloma, é um trabalho feito no mundo espiritual. Ali nós conversamos, oramos por nossos discípulos. Ela foi para Cotia, motivados de lá. Graças a Deus que vieram de lá, né? É uma bênção em nome de Jesus. E eu fiquei no Jardim de Abril, Jardim do Lago ali, também motivando para que eles hoje pudessem estar aqui presentes conosco. E sobre o encontrão, esse aqui foi bem impactante, porque eu pude trazer pessoas da minha célula, de outros lugares, e eles também, né, frequentar esse lugar maravilhoso e estão entendendo a palavra. Isso que é mais importante. E nós ser a quarta semente. Nós não devemos ser nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, mas sim a quarta. E eu estou lutando aí para que minha célula toda seja a quarta semente, em nome de Jesus. E esse trabalho é um trabalho sacerdotal, né? Já tem minha esposa que já faz essa obra maravilhosa. Não fica muito difícil, né? Porque ela já entende, eu já entendo. Então agora é levar o discípulo ao crescimento, em nome de Jesus. Amém? Amém, glórias a Deus. Essas foram as palavras do líder estratégico Renilton aqui nesse maravilhoso Encontrão de Núcleos. Glórias a Deus. Nós estamos aqui continuando com as nossas entrevistas e agora com a evangelista Camila, que vai estar falando conosco um pouquinho sobre o Encontrão de Núcleos. E eu gostaria de saber, evangelista Camila, como que reflete, como que você vê o reflexo de um encontrão de núcleos nos núcleos da célula de vocês e também cada vida, cada discípulo que veio, que está participando aqui conosco. Amém, glória a Deus. Em primeiro lugar, eu louvo ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao meu ministério Avivamento para as Nações, pela oportunidade, né, que o ministério tem nos dado, a oportunidade da gente estar ganhando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, de ver os discípulos aqui. Isso é algo sobrenatural na nossa vida. Só um líder que luta por uma alma sabe a alegria que é quando a gente encontra eles aqui no encontrão de núcleos, né? Porque às vezes a gente, assim, a célula, pelo fato de ter muitas células dentro de uma célula evangelística, a gente não tem aquele contato com todos os discípulos. E quando a gente encontra no encontrão dos núcleos, a gente vê todos os discípulos, né? Vê o carinho de cada um, vê o trabalho de cada líder embrionário, de cada líder comum da célula, na vida de cada discípulo, a importância. Então isso pra gente é muito gratificante, a gente fica muito feliz, né? De ver cada vida, cada alma, a alegria maior de ver eles todos sentados aqui, aprendendo e ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Amém, glórias a Deus. Essas foram as palavras da evangelista Camila aqui no Encontrão de Núcleos. Glórias a Deus. Continuando aqui com as nossas entrevistas, diretamente da Igreja Sede, eu tenho aqui ao meu lado o líder estratégico Carlos, que vai estar falando conosco um pouquinho sobre esse Encontrão de Núcleos, esse evento maravilhoso que tem aqui trabalhado na vida de cada discípulo de diversas cidades. E eu gostaria de saber, Carlos, qual é a sua preocupação como líder de célula, como líder de um núcleo, dirigente de um núcleo, que cada discípulo esteja aqui sentado, recebendo a palavra de Deus. Amém. Então, nossa maior preocupação, minha maior preocupação agora como responsável, como líder na célula, no núcleo. Ali eu sou responsável pelo Embu das Artes. Ali nós temos lutado para cada pessoa entender a palavra de Deus. E nós sabemos que quanto mais eles ouvem, quanto mais eles participam, mais vai haver entendimento e crescimento. Eu tenho lutado automaticamente pela minha célula, mas a minha maior preocupação é com o crescimento do núcleo. Nós hoje tivemos algumas pessoas do núcleo do Embu das Artes que estão aqui presentes, porque nós sabemos que daí vai ser o resultado, não do futuro, mas da manhã mesmo na vida deles, em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Essas foram as palavras do líder estratégico Carlos aqui no nosso Encontrão de Núcleos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Glórias ao nome bendito do Senhor. Pai amado e glorioso, te damos graça, meu Pai, pelo privilégio e pela oportunidade que temos, Senhor, de semear a Tua palavra, meu Pai. Que eu creio, Senhor, que é a maior missão que podemos ter aqui na terra. Todos têm a sua missão importante, meu Pai, o médico, o advogado, o engenheiro, o bombeiro. Todos têm uma missão muito importante, mas é missão aqui da terra, meu Pai. E nós que pregamos a Tua palavra, os missionários do Senhor, nós temos uma missão, Senhor Deus querido, na transição da pessoa daqui da terra para a eternidade, meu Pai. Nós podemos evitar com que milhões de pessoas venham cair na pior prisão, meu Deus querido. E dê sabedoria a todos nós, ó Pai. Pessoa que está nos assistindo, possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que não venha ter surpresa cruel do outro lado, meu Pai. Eu coloco diante de Ti, Senhor Deus querido, essas pessoas também que estão nos acompanhando aí há muito tempo, para que possa tomar uma decisão, Senhor Deus querido, de empenhar na obra, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Até o próximo programa. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus,
testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.